Olá, bem-vindo. Nesta aula vamos apresentar o importante conceito de distribuição amostral, a base para o entendimento da estatística inferencial. Vamos iniciar revendo alguns conceitos. Um experimento é um procedimento a ser executado. Uma característica dos experimentos em que estamos interessados é que podemos descrever o conjunto de todos os resultados possíveis, mas não podemos afirmar qual resultado ocorrerá em uma execução em particular. Uma outra característica é que os experimentos podem ser repetidos sob condições essencialmente inalteradas. Uma variável aleatória é uma descrição numérica do resultado de um experimento. Um parâmetro populacional é uma característica numérica da população, como por exemplo a média populacional e o desvio padrão populacional. O termo estatística amostral se refere a uma característica da amostra que possui um parâmetro populacional correspondente. Como exemplos, temos a média amostral, cujo parâmetro populacional correspondente é a média populacional, e o desvio padrão amostral, cujo parâmetro populacional correspondente é o desvio padrão populacional. Estes conceitos já foram vistos e aparecem aqui apenas para que tenhamos eles frescos em mente. O que teremos de novo é o conceito de distribuição amostral, sendo o objetivo desta aula entendê-lo. Vamos iniciar considerando um exemplo em que temos os dados populacionais da altura dos adultos de uma determinada cidade medida em metros. Estes dados populacionais estão no arquivo 30. Pausaremos o vídeo até que a importação dos dados esteja concluída. Considere o seguinte experimento. Selecionar uma amostra aleatória de tamanho 35 para computar a altura dos indivíduos. Por amostra aleatória, queremos dizer que estamos imaginando que nossa amostra é obtida por um procedimento em que cada amostra possível de tamanho 35 tem a mesma probabilidade de ser selecionada. Vamos definir a seguinte variável aleatória: a média da altura das pessoas selecionadas na amostra em metros. Obviamente, para amostras diferentes, podemos esperar obter diferentes médias amostrais. Podemos esboçar a distribuição de probabilidade da média amostral para o tamanho de amostra igual a 35, utilizando um histograma de frequência relativa. Neste código, estamos selecionando 10.000 amostras diferentes de tamanho 35 e para cada amostra, calculamos a média amostral. Assim, temos 10.000 médias amostrais, cada uma calculada para uma amostra diferente. Depois, geramos um histograma de frequência relativa destas 10.000 médias amostrais. Pausaremos o vídeo novamente até que a execução dos comandos tenha terminado. Primeiramente, note que para representar completamente a distribuição de probabilidade da média amostral, teríamos que obter todas as possíveis amostras de tamanho 35 e calcular a média da altura das pessoas selecionadas para cada uma das amostras. Como fizemos isto apenas para 10.000 amostras, o que temos é apenas um esboço da distribuição de probabilidade da média amostral para amostras de tamanho 35 no nosso exemplo. Note também que estamos falando de uma distribuição de probabilidade de uma estatística amostral, que é a média amostral.
Quando falamos de uma distribuição de probabilidade de uma estatística amostral, chamamos esta distribuição de probabilidade de distribuição amostral. Portanto, pontuando de forma mais organizada, distribuição amostral é a distribuição de probabilidade de uma estatística amostral. Um exemplo de uma distribuição amostral é a distribuição de probabilidade da média amostral, que acabamos de ver. Para aqueles que já estudaram econometria, outro exemplo poderia ser a distribuição amostral dos estimadores de mínimos quadrados ordinários. De forma geral, a distribuição de probabilidade de qualquer estatística amostral é chamada de distribuição amostral desta estatística. Vamos nos concentrar na distribuição amostral da média amostral, que para simplificar vamos chamar apenas de distribuição da média amostral. Ela será importante no restante do curso. Até aqui, lançamos mão de um exemplo para compreender o que é distribuição amostral. Note que pudemos esboçar esta distribuição da média amostral para amostras de tamanho 35 apenas porque tínhamos os dados populacionais, o que torna inaplicável o que fizemos, já que o que teremos em mãos nas aplicações será uma amostra e nunca os dados populacionais. Então vamos deixar de lado o exemplo e nos perguntar se é possível, de forma geral e sem que tenhamos em mãos os dados populacionais, determinar as características fundamentais das distribuições da média amostral. Sua média, que passaremos a chamar de valor esperado, seu desvio padrão e seu formato. Acontece que, em muitos casos, nas aplicações, determinar essas características das distribuições da média amostral é possível. Vamos ver em que situações isto poderá ser feito. Iniciando pelo valor esperado, podemos nos perguntar se é possível determinar o valor esperado da distribuição da média amostral. Uma das características da média amostral é que ela é um estimador não viesado. Isto quer dizer que, considerando-se amostras de mesmo tamanho, se pegarmos a média de todas as médias possíveis, obteremos a média populacional. Por isso, podemos concluir que o valor esperado da distribuição da média amostral é simplesmente a média populacional. Já o desvio padrão da distribuição da média amostral, notado por sigma x barra, é calculado ou por esta fórmula ou por esta outra. Esta fórmula à esquerda só é utilizada quando o tamanho da amostra for maior do que 5% da população. Neste caso, precisamos deste fator de ajuste. Para todos os outros casos, utilizamos esta fórmula à direita. Seguiremos no curso e na aula, sempre utilizando esta fórmula da direita. Uma observação que vale a pena ser feita é que o desvio padrão, neste contexto de distribuição amostral, em vez de chamarmos de desvio padrão, chamamos de erro padrão. De forma geral, o desvio padrão de um estimador pontual, como é, por exemplo, a média amostral, é chamado de erro padrão. Por enquanto, temos estes dois resultados, que são válidos quaisquer que sejam os dados populacionais. Ou seja, o valor esperado da distribuição da média amostral é igual à média populacional, e o seu erro padrão é calculado por esta fórmula. Para terminar a caracterização da distribuição da média amostral, resta-nos saber se podemos conhecer o seu formato. Ocorre que, em alguns casos, mas não todos, poderemos saber que a distribuição da média amostral segue uma distribuição normal, ou pelo menos aproximadamente normal. Temos estas regras práticas que podem nos servir de guia. Primeiramente, se os dados populacionais de onde extraímos a amostra forem normalmente distribuídos,
Então a distribuição da média amostral seguirá uma distribuição normal, independentemente do tamanho da amostra. Note que se estivéssemos em nosso exemplo, os dados populacionais se refeririam aos dados de altura da população adulta da cidade constantes no arquivo Excel. Note também que essa regra pode ser de difícil aplicação, já que de fato nunca conhecemos os dados populacionais. Felizmente, podemos nos basear no tamanho da amostra. Para amostras de tamanho maior do que ou igual a 50, a distribuição da média amostral pode ser aproximada por uma distribuição normal. Para amostras de tamanho entre 30 e 50, a distribuição da média amostral também pode ser aproximada por uma distribuição normal, exceto se os dados populacionais de onde extraímos a amostra forem muito assimétricos ou contiverem valores atípicos. Nestes casos, a aproximação por uma normal deve ser considerada apenas para um tamanho de amostra maior do que 50. Para amostras de tamanho menor do que 30, poderemos considerar a distribuição da média amostral normal somente se tivermos razões para acreditar que a população de onde extraímos a amostra é normalmente distribuída. Repare que por estas regras práticas, se tivermos uma amostra com tamanho entre 30 e 50 e acreditarmos que os dados populacionais são muito assimétricos ou possuem valores atípicos, não poderemos saber qual a forma da distribuição da média amostral. Isso também acontece se temos uma amostra menor do que 30 e os dados populacionais não seguem uma normal. Nestes casos, não temos muito o que fazer em relação ao conhecimento do formato da distribuição da média amostral. Tendo visto essas regras, vamos voltar ao nosso exemplo do início da aula para tentar caracterizar a distribuição da média amostral em termos de seu valor esperado, seu erro padrão e seu formato. Voltando ao nosso exemplo da altura dos adultos de uma cidade do início da aula, vamos tentar caracterizar a distribuição da média amostral para amostras de tamanho 35, de forma a aplicar as regras que vimos e também de forma a entender melhor o que significa a distribuição da média amostral. Lembre-se que já importamos os dados de altura para toda a população adulta do Excel e estes dados estão neste dataframe Dados populacionais, coluna Altura metros. Iniciando pela forma da distribuição amostral para amostras de tamanho 35, pelas regras práticas, para amostras de tamanho 35, podemos aproximar a distribuição da média amostral por uma normal, o que nos dá este gráfico na forma de sino. Assim, já sabemos que se pegarmos todas as amostras de tamanho 35 possíveis e calcularmos a média da altura para cada uma das amostras, a distribuição dessas médias terá este formato. Como temos os dados de altura da população adulta, podemos obter a média populacional e o desvio padrão populacional. Como vimos, o valor esperado da distribuição amostral é igual à média populacional. E o desvio padrão da distribuição amostral, também chamado de erro padrão, é calculado por esta fórmula, que leva em conta tanto o desvio padrão dos dados populacionais, quanto o tamanho da amostra. Calculamos o erro padrão nesta célula. Com isto, para este exemplo com um tamanho de amostra igual a 35, caracterizamos completamente a distribuição da média amostral, com sua forma, seu valor esperado ou média e seu erro padrão.
A partir disto, utilizando a área abaixo da curva que sabemos seguir uma normal ou pelo menos aproximadamente normal, podemos calcular a probabilidade de obter uma média amostral dentro de um intervalo específico se selecionarmos uma amostra aleatória de tamanho 35. Também podemos interpretar a área abaixo da curva num dado intervalo como sendo a proporção dos valores possíveis das médias amostrais para amostras de tamanho 35 que estão no intervalo. Por exemplo, se num dado intervalo temos uma área abaixo da curva de 0,3, então isto quer dizer que neste intervalo temos 30% de todos os valores possíveis que as médias amostrais para amostras de tamanho 35 podem assumir. Note que para qualquer tamanho de amostra, como a média populacional é fixa, o valor esperado da distribuição da média amostral não mudaria. Já o erro padrão da distribuição depende do tamanho da amostra. Se aumentamos a amostra, o erro padrão da distribuição diminui, o que implica numa concentração de médias amostrais mais próximas da média populacional. Isso significa que, com uma amostra maior, se vamos retirar uma amostra da população e calcular sua média amostral, aumentamos nossa chance de obter uma média amostral mais próxima da média populacional. O formato da distribuição da média amostral também depende do tamanho da amostra, de acordo com as regras que vimos anteriormente. Se pegarmos uma amostra de tamanho 10 e não soubermos a distribuição dos dados populacionais, então não poderemos saber se a distribuição da média amostral segue uma normal ou qualquer outra distribuição de probabilidade. Resumindo, neste exemplo que vimos, pudemos determinar completamente a distribuição da média amostral, com seu valor esperado e o seu erro padrão, pois tínhamos os dados populacionais, e com isso sabemos a média populacional e o desvio padrão populacional, que nos serviu para calcular o erro padrão da distribuição. O tamanho da amostra 35 nos permitiu aproximar a distribuição da média amostral por uma distribuição normal. No entanto, a necessidade de conhecermos a média populacional e o desvio padrão populacional torna a determinação completa da distribuição da média amostral impraticável, pois nas aplicações não teremos esses parâmetros populacionais. Nas aulas seguintes, em que apresentaremos a construção de intervalos de confiança e os testes de hipóteses da média populacional, abandonaremos o conhecimento dos dados populacionais e veremos alguns procedimentos que nos permitirão, apenas com uma amostra, obter informações probabilísticas sobre a média populacional desconhecida. Para isto, teremos que transformar a média amostral em sua versão estudantizada, que segue uma distribuição t-de-student. Este procedimento necessitará da normalidade da distribuição da média amostral, ou pelo menos que ela possa ser aproximada por uma normal. Mas isto veremos nas aulas seguintes. Então era isso, até a próxima.